Faço minhas as palavras do Pedro. Que bênção poder cantar essas verdades da nossa fé através dos cânticos. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos aí, dos músicos. Sempre quando eu venho, me surpreendo com as músicas que vocês escolhem para nós cantarmos, com a profundidade das letras. Essa primeira que a gente cantou, Somente pela Graça, lá, eu acho que eu vou botar uns versículos lá e vai virar sermão, porque ela é tão completa e tão profunda, né, que dá vontade de ficar mais tempo cantando. Graças a Deus por isso. Boa noite a todos. Que a graça do Senhor nos cubra nesta noite, nos sustente e nos ajude. Nós vamos, para a mensagem desta noite, abrir as nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 7. Evangelho do Senhor Jesus, segundo registra Marcos, capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 24 até o 30. Marcos 7, do 24 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Levantando-se, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez? Pai santo e querido, queremos em nome de Cristo Jesus te agradecer, ó Pai, por podermos estar na tua presença junto com os nossos irmãos. Te agradecer, ó Pai, porque podemos ser conduzidos, ó Deus, em leituras da tua palavra, em orações diante do teu trono de graça, em cânticos e louvores a respeito da tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque, dentre tantas coisas que poderíamos estar fazendo, estamos realmente separando o nosso tempo para aquilo que é o melhor, a tua palavra, Senhor. E reconhecemos que, para isso, foi o Senhor mesmo que nos chamou. Te agradecemos por isso, Senhor. Em tudo vemos a tua graça. Nos ajuda agora, Pai, a que alcancemos maior compreensão, maior discernimento, Deus, da tua graça sobre as nossas vidas, e que isso produza mais firmeza na fé, que isso produza mais testemunho do Senhor, que isso produza mais santificação em cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, atualmente os animais de estimação estão muito exigentes. Essa que é a verdade. Eu me lembro do cachorro da minha avó. Na casa da minha avó, eu criança ainda, eu ia para o interiorzinho de São Paulo, Francisco Morato, ali para a zona noroeste de São Paulo, e eu me lembro que o cachorro da minha avó comia os restos do almoço, e é do almoço do dia anterior, porque a gente sempre tenta usar o resto na noite, né? Então, era do dia anterior que ele comia os restos, passava ali o resto do arroz no resto da panela de feijão e no caldo que sobrou da carne, e era aquilo que era a comida do cachorro. Eu me lembro que para tomar banho não tinha pet shop, nem tosa, nem nada, era a mangueirona gelada no meio do quintal, né? E depois, se ele quisesse ficar no sol para se secar, problema dele. Eu me lembro que eles dormiam numa caixa qualquer.
O cachorro da minha avó teve um tempo que dormia dentro de uma televisão. Os mais jovens não sabem disso, mas antigamente a televisão não era dessa finurinha. Era um caixotão desse tamanho, de madeira compensada, e quando queimava, o povo tirava o tubo, né, tirava lá os equipamentos que tinha dentro, ficava só um caixotão. E o cachorro dormia lá. E esse era o cachorro bem tratado, né, porque alguns era só no papelão mesmo. Hoje em dia seria impossível fazer isso. Não tem nem chance. E é por isso que eu já decidi que eu não sirvo para ter cachorro, eu não sirvo para ter animal de estimação hoje em dia. Eu não sou dessa época, acho que até o próprio cachorro ia me denunciar, né? Ia me processar. Né? Eu posso até imaginar o cachorro falando assim, resto de comida, você está pensando que eu sou o quê? Né? É completamente inviável isso aí, não teria como. Né? O cachorro ia virar para mim assim, cadê a minha ração premium sabor cordeiro com 15 vitaminas e ferro? Né? Eu falei, nem eu como isso, meu filho. Não tem jeito. Né? Hoje em dia o pessoal chama cachorro de filho, dorme na cama e tal. Eu não sou dessa época. Se você é assim, você, por favor, me perdoe, mas é que eu sou muito antiquado. Mas, em meu favor, né, a meu favor, eu tenho que dizer para você que parece que nos tempos de Jesus era do meu jeito, não era do seu. Né? Cachorro, na época de Jesus, pelo que nos mostra o texto, era o último lá que pegava o resto se sobrasse. Né? Se caísse alguma coisa do prato, ele era alimentado. Caso contrário, não. Né? Então, me parece que eu não devo estar tão errado assim, já que naquela época já era desse jeito. Né? Você viu aí o texto que nós acabamos de ler? A menção a animais de estimação. Mas o que está acontecendo é o seguinte, Jesus está indo para umas cidades um pouco diferentes, Tiro e Sidom, né, o versículo 24 nos fala, que era a região onde viviam os antigos filisteus. Você deve se lembrar dos filisteus lá do Antigo Testamento, que viviam em guerra com Davi, no tempo dos juízes também eles estavam sempre em guerra. Era um povo que não era dos judeus, uma região que não era a região da Terra Santa, e eles, então, eram próximos, né, vizinhos, ali, 60 quilômetros da Galileia, mas eles, então, recebem a visita de Jesus, aquela região gentílica. Né? Então, a gente poderia perguntar, o que é que Jesus estava fazendo nessa região tão diferente? Né? Ele que ministrava na Galileia, praticamente durante todo o tempo do seu ministério, o que ele está fazendo ali na Filístia, né? na região de Tiro e Sidom? O texto nos dá uma dica. Aparentemente, ele queria ter um tempo a sós com os 12, num lugar onde fosse menos conhecido. Né? Diz que ele não queria que ninguém soubesse, versículo 24. A gente sabe, por outras vezes, em que essa ideia ocorre nos evangelhos, que algumas vezes Jesus pretendia se retirar com os discípulos. Algumas delas ele nem conseguia fazer isso, porque a multidão o cercava. Né? Mas ele muitas vezes procurava estar sozinho com seus discípulos, quem sabe para ensinar alguma coisa mais específica, quem sabe para fortalecê-los em oração. Muitas vezes Jesus procurava ficar distante da multidão. Parece que é isso que ele está fazendo dessa vez, ao invés de ficar na Galiléia tentando achar um lugar tranquilo, ele sai dali da Galiléia, vai até uma cidade onde ele talvez nem fosse conhecido. Né? Não eram judeus os moradores ali. Grande possibilidade dele ficar tranquilo. Uma outra possibilidade também é que Jesus, de vez em quando, parecia querer fugir dos seus oponentes, né? Os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes. Né? Eles estavam sempre se opondo a Jesus. Cada lugar que Jesus se fixava, chegavam lá os líderes judaicos para fazer oposição, para fazer acusação, para tentar pegá-lo em alguma armadilha teológica, né, para tentar desmascará-lo diante da multidão. E talvez, então, Jesus pudesse ter ido para esse lugar para poder se afastar. Né? Isso é sugerido porque no capítulo 6 termina exatamente com... No capítulo 6, tem algumas menções a essa rejeição, aí, a essa oposição dos fariseus, dos saduceus, e no capítulo 7, né, que a gente leu do versículo 24 em diante, se você ler a primeira parte do capítulo 7, é exatamente a discussão de Jesus com os fariseus e saduceus e tudo mais, aquela discussão sobre as tradições dos homens, né, eles reclamavam que os discípulos de Jesus não se lavavam, aquela história toda que a gente conhece. Então,
Pelo contexto aí do capítulos anteriores, Jesus está se afastando da multidão, talvez porque queria um pouco de sossego com os discípulos, talvez porque queria de sossego daqueles adversários que ele tinha. Enfim, ele está querendo um pouco de sossego, por alguma dessas razões, porém, nem mesmo em Sidom, Jesus consegue se esconder, Jesus consegue se ocultar. Uma mulher fica sabendo que ele está na vila e logo o visita, né? No versículo 25, a tradução que a gente costuma usar, que é a Almeida, omite essa ideia, mas na Nova Versão Internacional ela aparece. Diz lá que é logo que ele chega, uma mulher já vai atrás, né? Ela, então, está desesperada, está com uma causa urgente, procura Jesus. É natural que ela procurasse Jesus mesmo nesse lugar onde ele era razoavelmente desconhecido, porque já houve menções aí no Evangelho de Marcos, por exemplo, de pessoas de Tiro e Sidom que iam até Jesus na Galileia, não é tão longe assim como eu mencionei, para receberem curas, ouvirem seus ensinos e verem seus milagres. Então, essas pessoas voltam para a sua vida e depois comentam, né? Tem um rabino judeu lá na Galileia que está fazendo umas coisas incríveis, né? E, então, ela possivelmente já tinha ouvido falar de Jesus, mas agora, né, talvez ela não tivesse condições de ir até a Galileia como alguns vizinhos tivessem ido, mas agora o próprio Jesus está ali na sua vila. É uma oportunidade imperdível, e ela, então, logo o procura. Sabemos pelo registro de Mateus, nós estamos lendo a história em Marcos, né? Mas Mateus também conta a mesma história com alguns detalhes a mais, né? Marcos tem esse jeito rapidinho de contar as coisas, às vezes escapa alguma coisa. Porque lá em Mateus, não está dizendo, como aqui no nosso texto, né? Que ela se joga aos pés dele, né? E chama ele de Senhor, no versículo 28, mas lá em Mateus, no capítulo 15, 22, ela chama Jesus de filho de Davi. Senhor, filho de Davi. Então, isso indica que, esse título que ela usa para Jesus, indica que ela não apenas tinha ouvido falar a respeito do milagreiro lá da Galileia, e queria também seu próprio milagre, mas que ela tinha algum conhecimento do Deus de Israel, filho de Davi, né? Obviamente, é aquela promessa que Deus fez para Davi, de que um dia haveria um descendente de Davi que viria e teria um trono que permaneceria para sempre debaixo da bênção de Deus. Essa promessa Deus fez para Davi 1000 anos antes disso aqui acontecer. E essa mulher, que não era judia, conhecia esse título de Jesus, filho de Davi, que aponta para o Messias. Então, ela não é qualquer uma, não. Ela tem algum conhecimento, não apenas de que Jesus é um milagreiro, mas que Jesus é uma pessoa especial, é alguém que está cumprindo profecias de Deus lá do Antigo Testamento. Não sabemos como ela sabia disso, mas ela tinha algum conhecimento das promessas do Deus de Israel para o seu povo. Essa promessa de Deus está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, você pode conferir depois. Jeremias, Ezequiel, Isaías, vários profetas do Antigo Testamento se referem, direto ou indiretamente, a essa promessa de Deus. Alguns salmos falam também desse Messias, desse rei que viria da descendência de Davi para ocupar um trono abençoado. Bom, mas então, essa mulher entra na casa onde Jesus está, onde ele pretendia se esconder do movimento, se esconder da multidão, e se lança aos pés de Jesus. Sabemos que ela faz isso com toda a prontidão, assim que ela descobre que Jesus está na vila, sabemos que ela faz isso com algum conhecimento de quem é Jesus, e qual é o motivo, então, que essa mulher tem para se lançar assim, de maneira tão dramática, aos pés de Jesus, que está tentando se esconder. O motivo aparece no versículo 25, né? A sua filha está possuída por um espírito imundo, que depois, no versículo 26, Marcos descreve como um demônio, né? Tanto faz espírito imundo ou demônio. É curioso que Marcos registra aí, no versículo 25, cuja filhinha estava possuída. Eu fico imaginando se esse filhinha não foi o jeito que ela se referiu carinhosamente à sua filha para o próprio Jesus, né? E Marcos vai lá e registra esse carinho todo. Mas, apesar de todo esse carinho, é muito estranha a resposta que Jesus dá, né? Muito estranho. Se você pensar, por exemplo, que
Jesus já tinha atendido dezenas, talvez centenas de pedidos exatamente como os dela, alguém que está endemoniado e que precisa ser liberto, e Jesus vai lá e liberta inúmeras pessoas, e todo o tempo ele está libertando pessoas dos demônios. Então, é muito inesperado para nós ouvirmos Jesus, ao invés de atender ao pedido da mulher, dizer para ela que, basicamente, não. É basicamente isso que ele responde, né? Claro que mais surpreendente ainda para ela, né? A mãe, desesperada, ouvir que a única esperança que ela tinha de ver a sua filha liberta do demônio, agora dizia: não vou tirar o pão das crianças, dos filhos, para dar aos cachorrinhos. A resposta de Jesus é como se fosse um provérbio, né? O provérbio é assim, ele sempre fala uma verdade geral, né, do senso comum, assim, alguma coisa que a gente fala, não, realmente as coisas são assim, né? E o que Jesus fala faz todo o sentido, né? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Não faz sentido alimentar os animais de estimação antes de se certificar que os filhos estão alimentados, satisfeitos. Claro, óbvio, né? Mesmo se você é uma daquelas pessoas que trata o animal de estimação como se fosse, né, alguém da família, se você tiver que escolher entre alimentar o seu filho e alimentar o seu animal, você certamente, eu espero que seja assim, né, você certamente vai escolher alimentar o seu filho, faz parte do senso comum, é óbvio isso. Agora, Jesus, naquele contexto, falando esse provérbio do nada, né, a gente percebe que ele está respondendo ao pedido dela. E o sentido dessa resposta também não é mistério para ninguém. Jesus está dizendo o seguinte: o seu ministério tinha foco, né, tinha uma ênfase, tinha como alvo primário a casa de Israel. Esses são os filhos, né? De fato, não sei se vocês se lembram, mas tem uma vez em que Jesus envia seus discípulos de 2 em 2 e ele chega a proibi-los de ir nas vilas dos gentios, como essa que ele está aqui agora. Ele diz assim, vão só não saiam aí das rotas, né, do povo de Deus, da casa de Israel. Não vão para os gentios, ele diz. Ele proíbe. O foco do ministério de Jesus, de fato, é a descendência de Abraão. E a mulher não pertencia à casa de Israel. Pelo contrário, é uma grega, né? O versículo 26 deixa isso muito claro. Marcos não permite que a gente passe despercebido isso. Além de ter falado que Jesus estava em terras de gentios, né? Tiro e Sidom, terras de filisteus, né? Não só de gentios, mas como de históricos inimigos do povo de Deus. Não apenas isso, mas ele ainda diz, e essa mulher era grega de origem sírio-fenícia. Né? Síria também, um povo que em muitas ocasiões foi inimigo do povo de Deus, assim como os fenícios. Quer dizer, essa mulher estava completamente fora do povo de Deus. E você deve saber que os rabinos daquela época chamavam os gentios de cães, pejorativamente. Jesus aqui dá uma suavizada, né? Ele ameniza um pouco essa figura dos cães, né? Que remete mais a uma figura de cachorro vira-lata, né? De alguma coisa assim, até cachorros selvagens, quem sabe, e ele usa a expressão cachorrinhos, né? Mas, por mais que ele tenha amenizado a expressão, essa pequena parábola de Jesus é muito clara. Os judeus são os legítimos filhinhos, os filhos de Deus que estão sentados à mesa, estão sendo alimentados. Aquela mulher grega e sua filha endemoniada são os cachorrinhos. Não estão sentados à mesa. No máximo, podem ficar no chão, com aqueles olhinhos pidões, né, que os cachorros fazem, enquanto as pessoas estão almoçando. No máximo, sem direito a nada. É isso que Jesus está dizendo. Não é tão difícil entender assim essa pequena imagem, essa mini parábola que Jesus conta de uma casa qualquer que tem animais de estimação. Tanto é que a mulher não deixa de perceber o sentido. Né? Ela percebe o que é que Jesus está querendo dizer. E mesmo no seu desespero, ela percebe que Jesus está negando o seu pedido. Não apenas negando o seu pedido, mas negando o seu pedido com base na aliança
de Deus com Israel. É por isso, Jesus está fazendo uma distinção entre o seu povo, os filhos de Deus, e os gentios, meros cachorrinhos. E ela, então, se enquadrando nessa segunda categoria. Ou seja, Jesus está dizendo, as bênçãos do reino de Deus devem ser dirigidas primariamente aos filhos do reino, aos filhos de Abraão, e não aos gentios. Imagine você, essa mulher desesperada, essa mãe desesperada, ouvindo que ela não é parte do público-alvo da ação de Jesus. Isso nos lembra um pouco aquela mulher samaritana. Ela também não era parte do povo de Deus, os samaritanos não eram judeus legitimamente falando. E Jesus, quando a encontra no poço de Jacó, antes de realmente se revelar a ela como Salvador, ele faz com que aquela mulher reconheça que a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana faz isso, né? Ela pergunta, e a gente pode adorar ali, vocês adoram lá, e Jesus então vai conduzindo ela, questionando algumas ideias dela, até que ela perceba realmente que a salvação vem dos judeus. A mulher grega aqui entende que Jesus estava negando o seu pedido, com base nessa distinção de prerrogativas espirituais entre judeus e gentios. Ela não tinha direito a nada. No entanto, aquela mulher muito inteligente percebeu que havia alguma brecha. Ela percebeu que a negativa de Jesus não era absoluta. Talvez ela tenha raciocinado em torno dessas duas ideias. A primeira, a regra de primeiramente alimentar os filhos dá margem à interpretação. Segundamente, dá para alimentar os animais. Ora, se primeiro alimenta os filhos, não quer dizer que você nunca vai alimentar os cachorrinhos. Então, eu sou cachorrinho, mas quem sabe chega a minha vez de comer também. Isso parece que a anima. Ela também pode ter raciocinado da seguinte maneira: a possibilidade de alimentar os cachorrinhos posteriormente pode muito bem significar que o pão disponível é suficiente para os filhos e também para os animais. Ora, você primeiro alimenta um e com a sobra alimenta o outro. Então tem sobra. Então é suficiente. Então é mais que suficiente para os filhos. Vai dar para mim também. Eu que sou apenas um cachorrinho. E então, com base talvez nesses raciocínios, nessa lógica desesperada, aquela mulher se anima a argumentar mais um pouco com Jesus, a insistir mais um pouco, a persistir um pouco mais na sua petição. Em vez de se ofender em ser comparada aos cachorrinhos, em vez de desistir de receber a bênção reservada somente aos judeus, ela lembra Jesus de que mesmo os cachorrinhos também se beneficiam das migalhas que caem da mesa onde os filhos são alimentados. Esse é o argumento dela. Senhor, eu entendo. É claro que faz sentido alimentar primeiro os filhos. É claro que faz sentido deixar os cachorrinhos para depois. Eu sei que eu sou um cachorrinho. Mas caem migalhas. Caem migalhas. Versículo 28, então, a resposta dela. Em outras palavras, ela está, em primeiro lugar, reconhecendo que Cristo é o mediador de Deus que abençoa seus filhos por meio da aliança com Abraão e sua descendência. Ela já tinha alguma noção disso, ela chama Jesus de filho de Davi. Ela já tinha alguma compreensão da aliança de Deus com o povo judeu, mas ela está dizendo, olha, então, essa aliança de Deus com o povo judeu tem um mediador, e esse mediador está diante de mim. Ele pode alimentar filhos e dar migalhas para os cachorrinhos. Ela também, nessa resposta, está assumindo de vez o papel de cachorrinho, isto é,
humildemente reconhecendo que não tem direito a nada da parte de Deus. E, em terceiro lugar, essa sua fala revela uma confiança muito grande de que a graça divina é tão abundante na pessoa de Cristo que havia bastante graça para fartar os judeus e ainda atender à sua necessidade, apesar de ser apenas um cachorrinho. Aqui, meus irmãos, nós vemos um claro contraste entre a soberba, a incredulidade dos judeus, especialmente dos líderes judeus, né? Lá quando os escribas e fariseus nunca aceitam a palavra de Jesus, nunca aceitam o testemunho de Jesus, estão sempre fazendo oposição a Jesus, e também, do outro lado, a humilde fé dos gentios, né? Aqueles que, aqui representados por esta mulher, buscam o Messias, que inclusive seria rejeitado pelos judeus como nação, né? Como nação foram rejeitados. Como nação, eles rejeitaram o Messias que estava ali para alimentá-los na mesa do reino. Os gentios é que receberam com alegria. A gente vê lá em Atos como Paulo insistia em pregar aos judeus, né? Ele ia em cada cidade nas sinagogas e, diante da rejeição da liderança judaica, ele então sacudia suas vestes e falava: agora nós vamos para os gentios. E os judeus, então, falam: então vá lá para os gentios, mas os gentios se alegram, né? Porque agora Deus também é o Deus deles. Bom, a reação de Jesus. Diante de tamanha fé, diante de tamanha humildade, Jesus agora replica àquela mulher, ou faz a sua tréplica, ele responde de novo à mulher no versículo 29. Por causa desta palavra, pode dizer: o demônio já saiu de tua filha. Então, ele tinha primeiro negado o pedido, diante da insistência dela, mais do que da insistência, diante da compreensão que aquela mulher tem de quem é Jesus, do que é a aliança de Deus e de quem ela era naquela aliança de Deus, diante dessa compreensão, Jesus então muda a sua resposta e agora responde afirmativamente. Aliás, ele apenas anuncia a ela a melhor notícia que uma mãe desesperada poderia receber: pode ir, a sua filha já está bem. Numa demonstração da sua autoridade divina, Jesus expulsa o demônio pelo mero exercício da sua vontade. Ele quer, o demônio saiu. Não tem gritaria, não tem palavras mágicas, frases poderosas especiais. Se você reparar, nem oração ele faz. Jesus não ora, ele apenas diz: já está liberta. Né? Ele não impõe as mãos, ele não empurra a cabeça, ele não assopra, ele não faz nada. Ele apenas diz: já está livre. E quando a mãe chega em casa, de fato, ela já estava. Né? À distância mesmo, a demonstração do poder divino de Jesus. Essa mulher, então, por fim, já tinha demonstrado a sua fé, primeiramente procurando o Salvador, indo até ele. Depois ela tinha demonstrado a sua fé persistindo no seu pedido, encontrando ali brechas, né, na fala de Jesus, na primeira negativa de Jesus, para continuar crendo que podia receber aquela bênção. E agora, então, ele evidencia por uma última vez a sua fé, esta fé, indo obedientemente, confiantemente, até a sua casa. Jesus diz: pode ir, a sua filha está bem, e ela vai. Se ele está falando, então, com certeza, é verdade. E ela, versículo 30, diz: encontra a menina já sobre a cama, sentadinha, já passando bem. Que o objetivo de Jesus era permitir que ela manifestasse a sua fé, fica evidente lá no texto de Mateus. Marcos conta a história muito enxuta, mas Mateus diz que Jesus ainda tem tempo de elogiar aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. O autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé daquela mãe agradou o Senhor. A fé daquela mãe fez que ela, mesmo sem merecer, recebesse uma porção generosa das migalhas da graça que caíam da mesa
do Senhor Jesus. E isso era o suficiente para ela. Eu quero terminar, meus irmãos, com algumas aplicações, deixei todas para o final. Em primeiro lugar, quem de nós que é pai ou mãe, pode muito bem imaginar o que é que se passava, o turbilhão de sentimentos que deve ter passado pela mente daquela mãe, que tinha diante de si a última esperança de ver a sua filhinha restabelecida mentalmente, fisicamente e espiritualmente, e que parecia ver a sua necessidade negada por aquele que era a última esperança dela. Qualquer um de nós que é pai ou mãe pode entender um pouco do que passava no coração dela, mas, na verdade, cada um de nós já teve, ou está tendo agora, uma situação em que carecemos desesperadamente do agir de Deus, mas Ele parece que não está ouvindo o nosso clamor. Mesmo quem não é pai ou mãe pode se lembrar de uma situação dessa, ou quem sabe está passando exatamente agora por um momento em que clama aos céus, mas não tem uma resposta de Deus. Então nós podemos sim nos identificar com essa mulher em qualquer situação que nós estejamos. Ela buscou a Jesus porque conhecia as promessas messiânicas de Deus lá para o povo dele. E nós também precisamos nos apegar às promessas de Deus para que a nossa fé seja fortalecida nessas horas. Nessas horas em que clamamos e Deus não nos atende, nós precisamos sim aprender que a fé que alcança as migalhas da graça do Senhor é aquela fé que se apega às promessas do Senhor. Não apenas aquele momento, mas olhando para trás e vendo as promessas que já conhecemos. É isso que nos faz perseverar na fé. Obviamente, nós não estamos na mesma situação daquela mãe. Afinal de contas, todos os que creem em Cristo Jesus já estão debaixo da nova aliança, estabelecida pelo sangue de Cristo, essa aliança que nós comemoramos a cada mês. Aliás, é para isso que serve a Santa Ceia, para que nós jamais nos esqueçamos desta aliança. Aquela mulher não estava debaixo da aliança do Senhor, nós estamos. No entanto, muitas vezes, nós também passamos pela situação de não termos o nosso clamor atendido. E isso, muitas vezes, nos abate. Então, se você tem estado espiritualmente abatido, porque esqueceu as promessas, por exemplo, do perdão dos pecados, se você tem se esquecido das promessas, por exemplo, aquela lá na primeira carta de João, no capítulo 1 ainda, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é uma promessa da aliança de Deus, da nova aliança de Deus. Mas muitas vezes, quando nós estamos lutando com algum pecado e tropeçamos mais uma vez naquele mesmo pecado, nós acabamos dando ouvido à negação de Satanás, que diz, olha, não vale mais a pena, você não vai conseguir, Deus não te ama mais, você não pertence mais ao povo de Deus, você caiu de novo nesse pecado. E isso pode nos desanimar, isso pode nos fazer esfriar na fé. Então, não se esqueça das promessas de perdão do Senhor, por exemplo. Quer um outro exemplo? Será que você tem estado ansioso com o final do mês, que parece que nunca chega? Mas será que é porque o dinheiro está curto ou porque você anda esquecendo das promessas de Deus de sustentar o seu povo? Pense, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, onde Paulo diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza de graça, suprirá cada uma de vossas necessidades. Será que você tem se esquecido dessa promessa? E, portanto, quando você ora e as coisas não acontecem, você tem se desanimado, você tem se entristecido? Ou ainda, será que você tem desistido de orar por alguma causa muito antiga, porque esqueceu das promessas do próprio Jesus de atender à oração que é feita no nome dele?
Vocês não têm recebido ainda porque não têm pedido em meu nome, mas quando vocês pedirem em meu nome, eu atenderei. Será que há alguma coisa na sua vida, algum problema familiar ou de saúde, que você tem pedido há tempos e tempos e tempos e está pensando em não mais colocar esse pedido diante do Senhor? Não se esqueça das promessas do Senhor. É pela fé em suas promessas que nós alcançaremos as migalhas da graça que caem da sua mesa maravilhosa. É claro que pode acontecer que você não conhece as promessas de Deus, mas aí a solução está mais fácil ainda. Busque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, para que o teu coração se encha dessas promessas e você não fraqueje na hora da tribulação, e você não fraqueje na hora em que parece que a resposta é não. Muitas vezes, nós reagimos às dificuldades da vida com queixas. Eu não mereço isso. Não é justo. Por que só comigo? Mas esse texto também nos fala a respeito disso. O que é que nós merecemos mesmo? O que é que seria justo recebermos mesmo? Hoje em dia, tem até pregador nas igrejas e nos canais de televisão, ensinando os crentes a reivindicar bênçãos, a requerer do Senhor aquilo que eles merecem, aquilo que é deles. Não tem absurdo maior do que esse, porque, na verdade, as migalhas da graça estão reservadas para aqueles que sabem que nada merecem da mesa do Senhor. Assim como aquela mulher, aqueles que nada merecem, mas ainda assim esperam pela misericórdia do Senhor. Eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam daquilo que cai da mesa. Como exorta o apóstolo Pedro, lá na sua carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa promessa só já nos basta. Ainda, meus irmãos, a fé que alcança as migalhas da graça é uma fé que acredita no poder de Deus. Ela cria, aquela mulher cria firmemente que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Ela cria nisso tão plenamente que correu até ele quando ele chegou, voltou para casa correndo quando ele disse que a menina estava bem e, de fato, alcançou aquilo que necessitava da parte do Senhor. Nós precisamos desse tipo de fé viva também. Isso é tão óbvio, mas muitas vezes nós enfrentamos aflições sem uma real convicção de que a solução virá por meio da oração. Crentes, nós, muitas vezes, nossas orações são tão sem expectativas, orações tão formais, a gente ora diante de alguma aflição, de algum problema, porque a gente sabe que tem que orar, mas dá a impressão que a gente nem acredita mesmo que Jesus vai intervir. É como se nós não entendêssemos mais, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Será que nós andamos esquecendo disso? Será que as nossas orações são diferentes das orações, da insistência e da fé daquela mulher, porque nós já não cremos que Deus vai realmente atuar? Será que nós achamos que estamos por conta própria? Mas o encontro de Jesus com aquela mulher Ciro-fenícia também nos ensina sobre a graça. Ela nos ensina sobre a fé que alcança as migalhas da graça, mas aquele encontro também nos ensina sobre a graça que dispensa as suas migalhas. Que tipo de graça é essa? A graça que dispensa as suas migalhas, meus irmãos, por vezes está oculta, digamos assim. Jesus foi a Tiro para se afastar das multidões, para se afastar das demandas das multidões, dos requerimentos, dos pedidos das multidões. E mesmo o pedido daquela mulher grega não foi atendido de imediato.
Precisamos compreender que Deus tem o seu próprio tempo. Precisamos nos lembrar que a graça de Deus é assim. E essa lição é especialmente difícil porque há vezes nas nossas vidas, quando nós queremos que Ele se manifeste num vento avassalador e Ele vem com uma brisa suave. Essa foi a surpresa de Elias lá, quando ele estava em depressão, num momento terrível do seu ministério. Nós queremos muitas vezes que Ele fale e é o seu tempo de se calar. Nós queremos que Ele intervenha e é o seu tempo de recolher. Queremos pastos verdejantes e é o tempo em que Ele quer nos fazer atravessar vale de sombra de morte. Nós queremos muitas vezes o cesto todo de pão, mas Ele só nos quer dar o pão de cada dia, para que amanhã tenhamos que pedir novamente. Nós pedimos o já e Ele responde o ainda não. A graça muitas vezes se esconde de nós, mas a palavra de Deus constantemente nos exorta a sermos pacientes, a sermos persistentes. Ele não se irrita com o clamor do seu povo, pelo contrário, Ele tem prazer em recompensar a nossa perseverança com as suas benditas migalhas de graça. Muitas vezes, quando Deus esconde o seu rosto de nós, não é por deixar de nos amar, mas é por querer nos ensinar essa persistência que nos aproxima ainda mais da sua presença. E, por fim, a graça que dispensa as suas migalhas é uma graça que, ainda que de vez em quando pareça escondida, é uma graça sempre abundante. Eu diria mais, superabundante, para usar a expressão do apóstolo Paulo. Aquela mulher sabia que a graça de Deus era tão grandiosa em Cristo que lhe bastaria umas poucas migalhas caídas da mesa para salvar sua filhinha. Ah, meus irmãos, se nós tivéssemos essa visão da grandeza da graça de Deus, sendo a expressão do próprio ser de Deus, a graça dele é infinita. Não há limites para ela, nada está fora do seu alcance, nada está além da sua capacidade transformadora. Tudo ela pode fazer, a todos ela pode alcançar, em toda situação ela pode transformar. A menor migalha da graça é mais do que suficiente para o mais miserável dos pecadores. Mas se quisermos vislumbrar a infinitude da graça, meus irmãos, basta olharmos para a cruz de Jesus. Ali ela se mostra. Ali o Criador estava entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Agora, se a graça foi capaz de entregar o próprio Jesus, Ele, que em outra passagem, lá em João capítulo 6, diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se a graça foi capaz de entregar aos pecadores todo o pão vivo que desceu dos céus, se ele já foi dado a nós, então nós temos toda a segurança de que receberemos com ele, graciosamente, todas as coisas. Nada nos faltará, nada vai nos fazer falta, se já temos o pão vivo que desceu dos céus. Já estamos fartos da graça do Senhor. Toda ela já foi entregue. E, por outro lado, se nós já temos esse pão que desceu do céu, se já temos o próprio Jesus, então quaisquer outras bênçãos, de fato, por maiores que sejam, serão apenas migalhas mesmo. Porque a totalidade da graça já nos foi dada. Tudo mais que acontecer é, por assim dizer, troco. Estou no lucro. Eu fui atendido em uma oração que eu fiz. Graças a Deus por isso. Mas eu já estou farto do pão. Estou satisfeito. Eu estou sentado à mesa, ainda que eu não mereça. O Senhor, com a sua graça abundante, nos alimentou com Jesus. Que a nossa fé seja fortalecida na cruz do Senhor, de maneira tal que, quando clamarmos a Ele, seja pelo pão de cada dia, seja pelo perdão de cada dia, ou qualquer outra situação, seja pela nossa própria vida, pela nossa saúde ou das nossos filhos,
seja por proteção espiritual, seja por livramento ou qualquer outra coisa. Que nós possamos ter essa firmeza de uma fé viva que sabe quem é Jesus, que sabe que Deus não nos nega nada porque Ele já nos deu tudo quando Ele nos deu o Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe.